Olá, meu nome é Vitor Gabriel. Eu venho aqui apresentar uma série de 8 vídeos sobre o tema delação premiada. Na verdade, eu vou seguir um pouco a sequência, o percurso argumentativo do meu livro Delação Premiada, Limites Éticos ao Estado, publicado pela editora Gen Forense. E o objetivo desses vídeos é, mais do que apresentar respostas, trazer as grandes questões que estão por detrás do câmbio rotundo, da mudança rotunda que representa a delação premiada, tanto na nossa dogmática, na forma como trazemos as regras por detrás das normas jurídicas, quanto no sistema positivo, nas normas jurídicas em si, e também eu tenho que abordar isso no livro, dentro de um sistema cultural. Nossa cultura sendo atingida, talvez alterada, são questões que eu coloco no livro que aqui eu vou apresentar. Então, esse sistema de perguntas, na verdade, ele acompanha um pouco o que o que são basicamente nossos livros em forma de ensaio. O que eu faço são proposições a partir de casos figurativos, quer dizer, eu apresento uns casos e trago algumas soluções eu proponho algumas soluções, mas para que o leitor acompanhe, não me vendo o livro como um tom professoral, mas algo com que ele pode dialogar. O livro foi uma alegria ver que o livro, nesse momento, nesse um ano em que ele está no mercado, ele foi bem aceito, mas principalmente, em termos pessoais, a alegria de notar que as antinomias que estavam ali trazidas, as contradições que ali apareciam e aparecem enunciadas, vão pouco a pouco se materializando. Não que eu goste de ver as contradições se materializando, até gosto um pouco, porque é parte da dialética do direito, mas notar que a previsão, o foresight, aquilo que foi feito anteriormente, estava correto. Mais do que isso, nós vamos falar daqui a pouco, muitas leis novas na América Latina adotaram um instituto e o livro já era previsto para essa alteração no sistema latino-americano, na verdade no sistema ibero-americano. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar na América Latina, mas principalmente na Colômbia e na Argentina, que trazem leis, modificam leis, né? No caso da Colômbia, modificam leis, no caso da Argentina, prevê uma nova lei sobre delação premiada. Então, são questões que se expandem e que terão de ser solucionadas por você, operador do direito, seja como juiz, seja como estudioso, seja como atuante na defesa, atuante na acusação. Mas certamente nós vamos acompanhar aí também julgamentos que atingirão nosso Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, nosso STJ, porque os casos vão deflagrar as contradições que nós trazemos. Claro que eu não deixo de dar no livro trazer informações, mas ela não é o núcleo, né? Quais são as leis positivas? Ela não é o núcleo do texto. O núcleo do texto é uma reflexão principiológica, mas, apesar de principiológica, tenho visto efeitos práticos muito interessantes como autor, tenho que confessar, nas citações, nos usos jurisprudenciais da obra. Só para nós pontuarmos, esse primeiro vídeo vai trazer alguma pequena definição em termos vocabulares, conceituais e, claro, apresentar um quadro geral do que nós vamos ver em seguida, só para alguma provocação. Primeiro, lembrar que a delação premiada aparece, colaboração premiada, se você preferir o termo processual, aparece já na nossa legislação em
em nosso ordenamento em várias leis específicas. Crimes contra o sistema financeiro, a 7492, evidentemente reformada, que ela é de 86, né, a famosa 7492, no artigo 25, parágrafo 2º, nos crimes contra a ordem tributária, né, da Lei 8.137, temos a delação no artigo 16, a Lei dos Crimes Hediondos, salvo engano, no artigo 8º, né, da Lei 8.072, que é de 1990, evidentemente reformada também, a Lei de Lavagem de Dinheiro, também alterada, 9.613 de 98, artigo 1º, já, salvo engano, artigo 1º, parágrafo 5º, a Lei de Proteção às Testemunhas, claro, a Lei 9.807, a Lei de Drogas, que deveria ser a mais utilizada, cujo contexto deveria ser mais utilizado, a delação premiada, e a Lei Antitrust, Lei 12.529, mas é claro que é a Lei 12.850 de 2013 é que vai trazer a previsão mais usual da delação premiada, né? Agora, claro, quando você escuta ou vê o título do livro chamado Delação Premiada, a primeira reação que pode haver no estudioso mais precipitado é falar, não, o nome está errado, não é delação premiada, esse nome não aparece na lei, esse nome é a colaboração premiada, e aqui vai uma das primeiras questões que nós levantamos no livro. Esse nome colaboração não é colocado sem intenção, na verdade as leis internacionais estão reformadas e pensadas para que o nome delação não apareça, simplesmente por causa da ideia que nós temos de que a delação é algo extremamente desvalorado. Então é o que eu chamo de softening, muito intencional softening, né? Suavização linguística, o famoso eufemismo, um potente eufemismo da lei chamada de colaboração. Por isso que quando nós tratamos do termo legal, falo em colaboração, mas me permito, né, me dou a liberdade de que quando nós falamos no termo conceito, eu possa usar o nome delação, ainda que não seja o nome legal, o nome iuris da figura, tá? Não é a figura que determina, não, a lei que determina a doutrina, nem a nossa liberdade de pensamento e crítica pode retirar a origem histórica da locução delação premiada. Mas veja, o Código Processual colombiano, né, só para dar alguns exemplos muito próximos nossos, Código Penal o Código de Processo Penal colombiano, né, na verdade na Colômbia a delação premiada foi para o Código de Processo Penal, num tópico bastante organizado em relação ao que é a justiça negociada, tá? Inclusive, no fim desse tópico, aparece a justiça restaurativa, o Código Penal colombiano, a Lei 906, que eu tive a oportunidade de estudar em loco bastante tempo, agradeço muito aos colombianos por isso, fala simplesmente em aportar informação eficaz. A lei uruguaia que é muito recente, muito parecida com a brasileira, muito copiada da brasileira, fala em colaborador da lei. A do Peru, que foi reformada também, fala em colaboração eficaz. A Argentina, que é um ponto muito interessante, eu gostaria de discutir muito mais a lei argentina, salvo engano é de 2016 ou 2017, ela fala a lei que muda o Código Penal, altera o Código Penal, nisso a lei argentina foi muito acertada, ela fala, fiz essa conta, 17 vezes, 15 ou 17 vezes em arrependido, mas ao introduzir no Código Penal, não usa o nome arrependido, né, no caso deles, exatamente por tentar evitar essa relação de arrependimento. Honduras
traz o benefício premial, só fala como benefício premial em alterações legislativas de 2015 e 2016. Em 2017, o Panamá fala só em acordo de penas e colaboração. E qual mais? Bom, Paraguai, se não alterou nos últimos 15 dias, Paraguai continua ainda resistindo a trazer a previsão da delação premiada, mas não deve durar muito tempo, como em Portugal, como na Espanha, a pressão internacional, principalmente da OCDE, é muito forte para que esse sistema seja adotado, né? Então, nós vamos falar em colaboração premiada algumas vezes, quando nos referimos especificamente à lei, mas o meu livro prefere fazer algo mais principiológico. Então, para isso, a delação premiada se impõe o nome delação premiada, para fugir de um posterior eufemismo que nós não adotamos. Não significa rejeitar a lei por si mesmo, só rejeitar ou recusar-se a adotar a nomenclatura quando nós estamos falando de princípios. Falando em princípios, nós estabelecemos no livro a nossa pergunta reitora. A pergunta reitora é legítimo que o Estado negocie com um delito, né? E a partir dessa pergunta, em caso positivo, quais são os limites dessa negociação? Veja, é o que nós propomos responder. Se esses limites forem excedidos, né, quais serão as suas consequências? E isso nós vamos discutindo na obra. E discutimos na obra, como eu costumo colocar sempre nos meus livros, né, discutindo a partir da minha confessa visão de mundo, né? A minha confessa visão de mundo traz duas premissas lógicas, né? A primeira é de que, pelo menos a visão atual, é a de que o whistleblowing, de que a delação premiada é irreversível, né? É um passo que não se volta atrás em termos de interiorização para o nosso ordenamento. Por quê? Porque ela, mais do que tudo, porque ela demonstrou a sua eficácia. Eu tenho 40 e alguns anos e posso dizer que nunca na minha vida havia visto políticos acusados de corrupção e indo para a cadeia, ou grandes empresários enfrentando o direito penal no Brasil. Então, nesse ponto, toda a América Latina, nesse ponto, teve que baixar a cabeça, confirmar ou lembrar a frase de Caetano Veloso, que dizia que confirmamos a incompetência da nossa América com a importação da legislação de whistleblowing. Então, é um caminho sem volta. E a segunda, que me parece mais importante falar, já que nós estamos falando de conceituação, é que se trata de direito penal material. Isso é uma premissa muito relevante para para tratar o sistema como um todo. Por que penal material? Eu não tenho nenhuma guerra de direito penal processual e material, não é nada disso, mas é simplesmente constatar que uma lei que trata da diminuição de pena, da possibilidade de não punição por um ato, uma circunstância posterior, né, uma circunstância pós-delitiva, ela não é só uma forma, como querem dizer alguns documentos públicos por aí, uma forma de colheita de provas, de facilitação de colheita de provas. Ela tem uma questão material envolvida, que é a não punição. Ela mexe em opções de punição, a nossa chamada punibilidade, ainda que tenha muita relação com o processo. Como, por exemplo, tem relação com o processo a prescrição, mas é prevista no artigo 107 a 110 do Código Penal. E isso faz com que existam efeitos de legislação penal dentro da delação.
por mais que se coloque no Código de Processo, por mais que se coloque numa lei que não é processual em si, ou que se intitule como lei processual, mas que jamais vai ser processual em si, melhor dito, porque trabalha com direito penal, matéria de direito penal, substantivo. Se você é dessa época, você vai lembrar que isso ocorreu com a Lei 9.099, que trazia, né, a primeira ideia de plea bargain, de suspensão condicional do processo. Ela se auto-intitulava lei processual e dizia, bom, como essa matéria aqui é processo, porque a lei declara que é processo, ela só vai ser vigente, ou os benefícios aqui só vão se aplicar a partir das denúncias recebidas a partir da vigência da lei. Numa ADI, é claro que o Supremo Tribunal Federal, coerentemente, declarou esse artigo específico, acho que era o 65 ou 66 da lei, como inconstitucional, não recebido pela Constituição, porque, aliás, inconstitucional de fato, porque trabalhava com embora não quisesse, trabalhava com uma questão material, e como material tem que ser submetida às regras de retroatividade previstas na lei, prevista no Código Penal, né, no artigo 1º, e na Constituição, salvo engano, com certeza no artigo 5º, salvo engano, inciso 40. Então, estamos tratando de uma lei de direito material. E nós, no nosso livro, trabalhamos basicamente com princípios de direito penal material. Então, essas duas premissas eu coloco para falar de delação premiada, deixando bem específico que o nome delação é o nome da filosofia do direito penal substantivo. Outros questionamentos, no fim, aqui eu estou falando do primeiro capítulo, seriam interessantes colocar, é interessante que você conheça, por exemplo, pensar na origem, na legitimidade da origem da lei, né, de organismos internacionais, basicamente a OCDE, com a sua confessa, que está muito bem, na minha opinião, como todo organismo internacional, eu confesso o papel de think tank e peer pressure, né, de lugar onde se tem ideias, mas principalmente que essas ideias existam pressão para os pares que adotem essas ideias, que sejam consenso nos organismos internacionais. Agora, essa origem internacional da delação premiada, basicamente do sistema anglo-saxão, confronta com a nossa cultura que não aceita a delação, e grande parte do nosso livro e dos vídeos vão tratar disso. Então, como introdução, eu faço esse questionamento: será que nós podemos enfrentar como cultura a delação premiada, impondo uma lógica latino-americana? Eu digo que até poderíamos, mas isso está dando margem, ultimamente, a um discurso ideológico que chega a dizer ou chega a insinuar que a corrupção é identitária da América Latina, que não seria nossa vontade combater a corrupção. Isso, evidentemente, não se pode aceitar, né? Isso é uma visão preconceituosa com a qual meu livro tem que tratar. A nossa cultura é uma cultura latino-germânica, no sentido de rejeitar a compra do traidor, nós veremos isso, mas isso não significa dizer que nós aceitamos o crime organizado, que nós aceitamos a corrupção. Então, a afirmação do Brasil, a afirmação da América Latina em princípios éticos, significa questionar não o ato corrupto, que a lei penal e outras formas culturais têm que combater, mas aí sim, né, questionar se os delitos combatidos em todo o ordenamento jurídico estão
corretos, né? Quer dizer, nós temos que saber quais são os nossos princípios, nós temos que saber quais são onde o direito penal quer chegar, mas sem dúvida nenhuma não queremos justificar corrupção. Então, como um princípio, primeiro vídeo, eu convido a vocês que assistam as nossas considerações sobre delação premiada, sobre limites éticos ao Estado, sabendo que todas as críticas que serão feitas à delação estão em colaboração a você, operador no direito, e não para justificar ou para rechaçar uma lei por algum tipo de posicionamento que não seja o de afirmação do direito penal e de que a delação premiada chegou para ficar, mas tem que ser muito, muito, muito racionalizada. Obrigado e até os próximos vídeos.